Áudio gravado em 3 de outubro de 2023, por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em Audiogrupo Flor da Ouro Malik Casanova. Resenha. Graziosi, Bárbara. Os deuses do Olimpo. Da antiguidade aos dias de hoje, as transformações dos deuses gregos ao longo da história. Trad. De Cláudia Gerp Duarte e Eduardo Gerp Duarte. São Paulo. Cultrix, 2016, 294 p. ISBN 978, 853, 16, 1348, 7, 1. Camila Aline Zanon 2. É digna de elogio a iniciativa da editora Cultrix em publicar a tradução do livro de Bárbara Graziosi, pesquisadora e professora da Universidade de Durham. Tendo lido a obra de Graziosi em sua publicação original em inglês, deparei com uma boa tradução para a língua portuguesa, com alguns deslizes, em sua maioria perdoáveis a quem não se dedica aos estudos clássicos. 3. O livro de Graziosi, de acordo com o que é explicitado pelo subtítulo, narra a história dos deuses do Olimpo desde seu nascimento, que a autora localiza na Grécia arcaica com Hesíodo e Homero, até os dias de hoje, embora os dois últimos capítulos se dediquem ao Renascimento e ao período da chegada dos europeus às Américas, ficando para o epílogo a história dos deuses desde então. Essa escolha de dedicar a última parte do livro ao Renascimento talvez decorra de que a nossa concepção e o nosso entendimento dessas divindades sejam mais um produto de tal período do que um que tenha viajado sem escalas da antiguidade até a modernidade. Talvez, ainda, em razão dessa grande escala no Renascimento, é que os deuses do Olimpo se apresentam para nós mais civilizados do que realmente poderiam ter sido, um aspecto do qual Graziosi se aproveita oportunamente para abrir seu livro, p. 9. Este livro trata da história dos deuses do Olimpo, os mais incivilizados embaixadores da civilização clássica. Tradução de Godsoff Olympus. A History. London. Profile Books, 2014. Doutor em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo e integrante do Laboratório de Estudos do Império Romano e Mediterrâneo Antigo, Lei Ministério do Ambiente/USP. 3 como exemplos. AP 22, o termo Partenos, virgem, é tomado como masculino, outro Partenos, embora deva ser tomado no feminino, outra Partenos. O mesmo ocorre com Ibris, excesso, AP 97. Há, contudo, alguns equívocos menos perdoáveis. AP 14 A tradução dá a entender que Ártemis e Apolo são irmãos de Poseidon e de Zeus, enquanto na verdade são filhos deste último. AP 45, onde está Fenícios deve-se ler Feácios. AP 47 Onde está a poesia de Heródoto deve-se ler a poesia de Homero. Quanto às escolhas de nomes próprios, eu, particularmente, teria preferido Dioniso em lugar de Dionísio, Monte Helicon em vez de Monte Helicão, Praxíteles em vez de Praxiteles sem acento, e Paris em vez de Paris sem acento. 120 Camila Zanon. Resenha de Bárbara Graziosi, Os Deuses do Olimpo. Organizada cronologicamente, a obra é dividida em 6 partes principais, precedidas por um prefácio e por uma introdução e seguidas de um epílogo, um apêndice, lista de ilustrações, coloridas e em preto e branco, sugestões de leitura adicional e notas, que funcionam como um bom complemento aos capítulos, e, por fim, uma seção de agradecimentos. As 6 partes principais do livro correspondem, cada uma, ao período da história que será tratado, sendo cada parte dividida em 3 capítulos, que também obedecem a uma ordem cronológica. A introdução,
que recebe o título de Retrato de Família, apresentam os deuses do Olimpo como membros de uma família bastante mundana, com o friso do Partenon tratado como um retrato de família, cuja reprodução esquemática se encontra a p. 15. É possível detectar já na introdução o esforço da autora em se fazer entender um público leigo sem abandonar a precisão das informações e a apreciação crítica da bibliografia, elementos fundamentais para os leitores especializados. A primeira parte do livro é dedicada ao nascimento dos deuses na Grécia arcaica, conforme dito anteriormente, tendo Homero e Hesíodo como as autoridades no assunto para os 2 primeiros capítulos dos 3 que compõem esta parte. O terceiro capítulo dedica-se a explorar as críticas tecidas principalmente por Xenófanes de Colofão à concepção um tanto antropomórfica dos deuses, tal como Homero e Hesíodo os apresentaram em seus poemas. Na segunda parte, Graziosi se detém na Atenas clássica. É interessante destacar como a autora costura, nesta parte como um todo, o papel dos deuses e o elemento da guerra contra os persas, cumprindo um papel agregador das comunidades do Peloponeso que se uniram para combater a ameaça persa. Em uma narrativa que se inicia com a criação da Liga de Delos sob os auspícios de Apolo, passando pela condenação de Sócrates por introduzir novos deuses, essa parte termina com Aristóteles e sua concepção de que os deuses não figuravam nos escritos propriamente ditos da história. Tucídides estabeleceu isso, tampouco nas ficções plausíveis que imitavam a vida real. Eles eram fantásticos. p. 99. A terceira parte lida com as conquistas e viagens de Alexandre, o Grande, destacando-se o Egito helenístico. Sob o império de Alexandre, os deuses do Olimpo, como que seguindo os passos do imperador, empreenderam 121 Mare Nostrum, ano 2016, n. longas viagens e se estabeleceram em lugares que estavam muito além da bacia do Mediterrâneo, como a região na qual atualmente se encontra o Punjab Oriental, onde Alexandre mandara erigir o altar aos 12 deuses do Olimpo antes de empreender a jornada de volta. Novamente, nesta parte como no restante do livro, Graziosi imiscui a narrativa histórica do período em questão com a respectiva concepção dos deuses do Olimpo, estabelecendo uma dinâmica que torna a leitura muito agradável. No último capítulo desta parte, a autora engaja na exposição da importância de Alexandria, com sua biblioteca que abrigava editores dos textos de Homero e Hesíodo e poetas que retomaram os deuses em sua poesia, como Calímaco e Apolônio. Ao fim da terceira parte, chega-se à metade do livro. A segunda metade dele cobre todo o Império Romano, o cristianismo e islamismo e a Renascença. Começando com o Império Romano, parte 4, a perspectiva é de que a transferência ou translação dos deuses gregos para Roma era, na verdade, parte de um processo mais abrangente de assimilação cultural. Graziosi não cai no lugar comum de considerar os deuses romanos meras cópias dos deuses gregos e assinala com lucidez algumas das diferenças de perspectiva em relação ao mundo divino que tinham os romanos em relação aos gregos. No capítulo 11, ela explora o modo como as divindades estão imbricadas na história política de Roma, com César alardeando sua descendência de Vênus, Pompeu se intitulando o novo Alexandre, que já havia se declarado de ascendência divina, e Marco Antônio, que se vestia, ou melhor, se despia, como Heracles a fim de sugerir certa relação familiar. É também nessa parte que a autora expõe a apropriação das divindades olímpicas por parte de Virgílio, em seu poema épico Eneida, e das narrativas dos mitos gregos por parte de Ovídio, em seu Metamorfoses.
Na penúltima parte, V. Graziosi oferece um bom panorama da crítica aos deuses do Olimpo nos primeiros anos do cristianismo. A demasiada humanidade, capítulo 12, o processo de demonização, capítulo 13, e o tratamento que receberam do Império Romano do Oriente bem como do mundo árabe cristão e muçulmano, este último uma rara contribuição, já que poucos autores se preocupam em inseri-lo em sua narrativa sobre os deuses olímpicos. Na última parte, tem-se a impressão de que a Renascença se torna o tempo de renascimento dos próprios deuses olímpicos, embora a autora 122 Camila Zanon. Resenha de Bárbara Graziosi, Os Deuses do Olimpo. Critique essa noção no início do epílogo, cf. p. 249 nota 5 abaixo. Nos séculos XIV e XV, os deuses teriam sido ressuscitados pelos eruditos e artistas. Primeiro como alegorias cristãs em Dante e Boccaccio, depois, tendo abandonado sua roupagem medieval, como imagens no palácio do rei africano e Sifax no poema África de Petrarca. Ganhando terreno ao longo de toda a Renascença, os deuses se tornaram inclusive inspiração para fantasias de carnaval e carros alegóricos. No capítulo 17, Graziosi traz uma série de informações relacionadas aos deuses do Olimpo durante a Renascença italiana, e grande parte dele tem como fio condutor a construção do Templo de Malatesta. 4 ponto de referência para esse período da história italiana. 5 No último capítulo, 18, a autora aponta como os europeus identificaram aspectos do mundo antigo nas Américas, em que mitos indígenas foram relacionados com mitos gregos e romanos. Ela oferece o exemplo do jesuíta Lafitaú que, no início do século XVIII, identificou a ilha do mito das origens do povo iroquês com Delos. No epílogo, Graziosi passa rapidamente pelos séculos posteriores, mencionando os grandes nomes que se dedicaram em alguma medida a refletir sobre os deuses do Olimpo. Graziosi começa muito bem este último capítulo ao declarar que, p. 249, os deuses do Olimpo não desapareceram depois da Renascença. A noção popular de que eles morreram no final da antiguidade e depois renasceram, anunciando a chegada da modernidade, é uma ficção bastante flagrante. A história não funciona dessa maneira e, na verdade, não pode, de modo nenhum, ser impecavelmente acondicionada em períodos. Os antigos deuses sobreviveram, reinventando-se conforme exigido pelas circunstâncias. Ainda assim, não é por acaso que suas diferentes manifestações se encaixem nas divisões convencionais que os acadêmicos usam para condicionar a história. Esses períodos foram definidos, pelo menos em parte, pelo seu relacionamento com a civilização clássica. Sob esse aspecto, Graziosi mostra que Aristóteles e Tucídides não podiam estar mais errados. Os deuses figuram, sim, na história e também ajudam a moldá-la. Grafado erroneamente Tempo Malatestiano em lugar de Tempo Malatestiano AP 229. Acredito que a riqueza de informações nesse capítulo se deve em grande parte à origem italiana de Graziosi. 123 áudio gravado em 3 de outubro de 2023, por Cibele Manweiler para compartilhamento educativo em audiobook Flor da Ouro Malik Casa Nova. 231